Marcos, capítulo 3, é o capítulo em que o Evangelho deixa de ser apenas um relato sobre Jesus e passa a funcionar como uma denúncia histórica. Se alguém ainda acha que a morte de Jesus foi resultado de um mal-entendido teológico, esse capítulo aqui desmonta essa ilusão. Aqui o texto mostra quando e por que o poder decide eliminá-lo. Marcos, capítulo 3, começa assim. Jesus entra novamente em uma sinagoga. Essa palavra precisa ser entendida no seu peso histórico. A sinagoga, no século I, não era só um espaço religioso. Era uma instituição de controle social, tribunal moral, lugar de vigilância comunitária. Num território ocupado por Roma, onde o templo estava sob constante tensão política, a sinagoga funcionava como um braço cotidiano da ordem religiosa local. É ali que a lei não só era lida, mas aplicada sobre corpos concretos. E Marcos avisa, havia ali um homem com a mão ressequida, e eles observavam Jesus para ver se o acusariam. Isso muda tudo. A cena não é espontânea, ela é preparada. Jesus não entra para ensinar. Entra num campo de prova. O homem não é visto como alguém a ser ajudado, mas como instrumento jurídico. O sábado vira armadilha, a religião vira estratégia. A mão ressequida, do ponto de vista teológico e sociológico, não é detalhe. Não é uma doença que ameaça a vida, é uma limitação que produz dependência. Um homem com uma mão inútil perde capacidade de trabalho, de sustento, de autonomia. Ele continua vivo, mas em estado de redução social. Esse tipo de corpo é tolerável para sistemas rígidos, porque não exige transformação estrutural. Ele não desorganiza nada, ele só ocupa margem. Jesus faz algo que rompe o roteiro, ele chama o homem para o centro. Isso, em linguagem simbólica, é uma inversão violenta. O centro da sinagoga deixa de ser a lei abstrata e passa a ser um corpo concreto ferido. O que estava na periferia vira eixo, o que era invisível vira público. Só isso já é um gesto político. Então Jesus formula a pergunta mais perigosa do Evangelho até aqui. É lícito, no sábado, fazer bem ou fazer mal? Salvar uma vida ou matá-la? Essa pergunta não é religiosa no sentido comum. É uma acusação moral direta. Jesus não pergunta curar ou não curar. Ele afirma que a omissão diante da vida é violência ativa. Ele desmonta a falsa neutralidade da lei. Não agir aqui é escolher a morte. O silêncio dos fariseus é histórico. Não é dúvida, é defesa institucional. Eles não respondem porque o sistema não tem resposta quando a norma entra em conflito direto com a vida. Marcos então descreve Jesus com ira e tristeza. Isso é teologicamente explosivo. Ira, na tradição bíblica, não é descontrole emocional, é reação ética diante da injustiça. Tristeza aqui é luto pela falência moral de uma estrutura que deveria proteger o povo. Jesus cura o homem, a mão é restaurada, o corpo recupera a função, dignidade, potência social. E imediatamente Marcos mostra as consequências. Fariseus e herodianos se unem para conspirar contra ele. Esse detalhe é fundamental para a leitura geopolítica. Fariseus representam a autoridade religiosa local. Herodianos representam a elite política ligada a Herodes. Antipas, um governante clientista de Roma. São grupos distintos, muitas vezes em tensão. Mas quando alguém ameaça o equilíbrio do controle, religião e política se alinham. Aqui Marcos revela algo central. O conflito não é fé versus fé, é poder versus vida. A decisão de matar Jesus nasce de uma cura feita no sábado. Isso desmonta qualquer leitura espiritualizada da cruz. Jesus não morre por falar de amor, ele morre por tocar onde o poder se sustenta, no controle do tempo, do corpo e da norma. A partir daí, Marcos mostra a extensão do fenômeno Jesus. Multidões vêm da Galileia, Judeia, Jerusalém, Edumeia, além do Jordão. Esses nomes não são neutros, eles mostram atravessamento de fronteiras culturais, religiosas e políticas. Jesus deixa de ser um pregador local e vira um polo regional. No mundo imperial, concentração espontânea de gente em torno de alguém fora do sistema, sempre os espíritos impuros o reconhecem e o chamam pelo nome. Jesus o silencia. Em termos semióticos, isso é controle de narrativa. Jesus não aceita identidade definida, nem pelo poder religioso, nem pelo espetáculo espiritual. Ele não permite que sua missão seja reduzida a rótulo, fama ou pânico coletivo. O reino não nasce do barulho, nasce da reorganização do sentido. Então Marcos leva a narrativa a um nível estrutural. Jesus sobe ao monte e chama os 12.
Isso não é apenas discipulado, é um gesto político simbólico fortíssimo. 12 tribos, um novo Israel em miniatura, não fundado no Templo de Jerusalém, nem no poder de Roma, mas numa comunidade itinerante, frágil, sem aparato institucional. Jesus não apenas critica o sistema vigente, ele começa a substituí-lo simbolicamente. Logo em seguida, o texto atinge uma camada ainda mais sensível. A família de Jesus tenta contê-lo, dizem que ele está fora de si. Isso não é apenas cuidado, é tentativa de normalização. Na antiguidade, a família é o principal mecanismo de controle social. Quando a família chama alguém de desequilibrado, ela tenta proteger a ordem, a honra e a sobrevivência coletiva. Marcos mostra que o conflito não é apenas externo. O sistema também opera pelo afeto, pelo medo do excesso, pela pressão para voltar ao normal. Os escribas, então, descem de Jerusalém. Esse detalhe importa. Jerusalém é o centro do poder teológico. A acusação agora muda de nível. Jesus não é mais acusado de erro legal, mas de agir pelo poder do mal. Essa é a escalada clássica do poder quando perde o controle do discurso. Primeiro acusa de irregularidade, depois acusa de ameaça moral. Quando não consegue mais enquadrar, demoniza. Isso acontece muito, né, gente? Jesus responde com a lógica política. Um reino dividido não se sustenta. Se Satanás expulsa Satanás, o sistema colapsa. Mas o ponto mais profundo vem quando ele fala do pecado imperdoável. Isso não é um aviso místico para fiéis ansiosos. É um diagnóstico histórico. Quando o sistema chama libertação de perversão, cura de ameaça, justiça de mal, ele perde completamente a capacidade de discernir. É a falência ética total. O capítulo caminha para a redefinição de família. Jesus aponta para os que estão ao seu redor e diz que ali está a sua família. Isso no século I é uma ruptura radical. Ele desloca o pertencimento do sangue para a prática, da herança para o compromisso, do biológico para o ético. Isso desmonta estruturas patriarcais profundas. Marcos capítulo 3, lido fora do poder, revela algo que a tradição costuma suavizar. Jesus não é morto pelo excesso de espiritualidade, mas por eficácia política de sua prática. Ele expõe a lógica do sistema religioso sob ocupação imperial e mostra como religião e política se unem quando a vida ameaça a estrutura. A cruz não começa no Gólgota, ela começa aqui, quando a mão ressequida se estende, quando o sábado perde seu uso como arma, como o centro muda de lugar, quando o poder entende que se isso continuar, ele deixa de governar. É por isso que Marcos escreve desse jeito, não para consolar, mas para alertar. Sempre que a religião prefere a norma à vida, Marcos capítulo 3 não é passado, é espelho. E vale a gente refletir isso nos dias de hoje. Quantas vezes as religiões preferem a norma à vida? Que é o capítulo 4? Escreve aqui embaixo, Fernanda, eu quero.